Ele vai falar sobre um tema muito interessante. Na verdade, ele vai responder uma pergunta. Está a verdade transformando sua vida? Vamos ouvi-lo com a máxima atenção. A verdade bíblica, ela tem o poder de operar uma mudança maravilhosa na vida do ser humano. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, sede transformados, deriva-se da palavra grega metamorfo, indicando assim uma metamorfose completa, como há na metamorfose de uma lagarta em uma borboleta. Exemplos de pessoas do primeiro século provam que a verdade, ela consegue fazer tal transformação. Ocorreu uma transformação entre os cristãos tanto de Corinto como os cristãos de Colossos. Uma transformação similar ocorreu também na vida do apóstolo Paulo. Paulo, antes de tornar-se cristão, ele tinha sido blasfemador, perseguidor e homem insolente. Paulo fala sobre si mesmo como tendo sido um dos principais pecadores. Não obstante, quando Paulo ele tornou-se cristão, ele passou a ser tão exemplar que Paulo ele podia escrever: tornai-vos meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E hoje, irmãos, será que assim como no passado, será que hoje também a verdade tem o poder de transformar? O profeta Isaías, ele predisse uma transformação de personalidades humanas em nossos dias. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 11, versículo do 6 até o 9. Isaías, no capítulo 11, versículo do 6 ao 9, que diz assim: o lobo estará junto com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo estarão juntos, e o menino os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e juntas se deitarão suas crias. O leão comerá a palha como o touro, a criança de peito brincará sob a toca da naja, e a criança desmamada porá a mão sobre o ninho da cobra venenosa. Não se causará dano, nem ruína em todo o meu santo monte, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Pode-se dizer, irmãos, que essa profecia, ela retrata uma transformação de personalidades humanas. De que modo? Um périto bíblico, Mateu Henry, do século XVIII, ele responde dizendo que homens das mais ferozes e furiosas disposições, que antes costumavam morder e devorar todos em sua volta, terão seu temperamento tão estranhamente alterado que viverão em amor mesmo com o mais fraco e com aquele que anteriormente teria feito uma presa fácil. E um outro périto bíblico, também do último século, Joseph Benson, ele também escreveu: homens de disposição feroz, cruéis e ingovernáveis serão tão modificados pela pregação do Evangelho e pela graça de Cristo, que se tornarão muitíssimos humildes e gentis, e não mais perseguirão os mansos e os pobres. Imagine isso, irmãos. Humanos deixando de lado anteriores características agressivas e se revestindo, em vez disso, de uma personalidade marcada pela paz e pelo amor. Não que tais pessoas, elas perdem a sua identidade. Isaías, ele não diz que um lobo se torna um cordeiro, mas antes que a sua disposição muda de forma que ele possa residir pacificamente com o cordeiro. Hoje, de maneira similar, humanos que possuem características semelhantes às da fera, que talvez mataram, exploraram ou vitimaram os semelhantes, transformam a sua personalidade, dando-se bem com outros disposições pacíficas semelhantes à do cordeiro. Quando tal condição passa a existir entre as pessoas, os maravilhosos resultados disso podem ser descritos como um paraíso espiritual. Muitas pessoas fizeram essa transformação na sua vida, tornando assim a sua vida mais agradável e mais significativa. Um dos exemplos que gostaria de estar citando aqui é de um homem na Argentina que por muitos anos ele infligiu terríveis maus tratos ali à sua esposa, que era a nossa irmã testemunha de Jeová. Esse homem, ele tinha um gênio muito violento, e todos seus vizinhos evitavam esse homem. Em certa ocasião, esse homem cavou um buraco no quintal do seu quintal, colocou uma cruz ali nesse buraco
E por que esse homem fez isso? Porque ele estava querendo matar um homem que estava entrando no seu quintal e roubando as galinhas dele ali e enterrar esse homem ali mesmo no seu quintal. Por causa desse mau gênio que ele tinha, todos ali da vizinhança evitavam esse homem. Em certa ocasião, o superintendente de circuito estava visitando ali a congregação dessa irmã e ali ao pregar de casa em casa, passou ali na casa dessa irmã e ofereceu um estudo bíblico ali para esse marido. E para a surpresa de todos, esse marido, ele aceitou ali um estudo bíblico. Com o tempo, ele continuou estudando e as mudanças que ele fez ficaram tão claras e tão drásticas ali, que uma das suas vizinhas perguntou ali para a esposa qual que era o médico que estava tratando esse marido. Quando que essa esposa explicou que a mudança era porque ele estava estudando a Bíblia, ela ficou tão impressionada que ela pediu ali uma de nossas revistas e um dos outros moradores, outros vizinhos, também ficou tão impressionado com as mudanças que ele fez, que também pediu uma de nossas publicações. Então, irmãos, esses são apenas um de vários exemplos, né, que nós vemos sempre na Sentinela, na Despertai, no JW Broadcast, mostrando realmente como que a Bíblia, ela consegue mudar realmente a vida das pessoas. E todos nós, irmãos, temos a necessidade de transformação. A motivação de nós mudarmos vem do desejo de nós agradarmos ao Criador e de nós estarmos refletindo a sua personalidade. Convido a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, e o versículo é o 10. Colossenses, capítulo 3, e o versículo 10, que diz assim: E se revestir da nova personalidade, a qual, por meio do conhecimento exato, está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou. Paulo, aqui nesse texto, ele disse que a desejável nova personalidade é moldada segundo a imagem daquele que a criou. De modo que a nossa personalidade cristã, ela tende a assemelhar-se à própria personalidade de Jeová. Através da Bíblia, Jeová revela para nós a sua personalidade. Nós vemos os seus tratos com a humanidade e observamos suas excelentes qualidades, tais como o amor, a benignidade, a misericórdia, a bondade e a justiça. Tal conhecimento move a pessoa reta a amar a Deus e a ela querer ser do tipo de pessoa que Deus aprova. Como filhos amorosos, nós queremos agradar ao nosso Pai Celestial, de modo que nós tentamos imitar a sua personalidade da melhor maneira que a nossa condição fraca e imperfeita permite. A Bíblia, ela identifica para nós características de personalidade que precisam ser abandonadas. Convido a abrirem suas Bíblias no texto de Provérbios, capítulo 6, versículo do 16 ao 19. Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 ao 19, que diz assim: Há 6 coisas que Jeová odeia, sim, 7 coisas que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que planeja tramas perversas, pés que rapidamente correm para a maldade, a testemunha falsa que só fala mentiras e todo aquele que semeia discórdia entre irmãos. Então, nesse texto, irmãos, deixa bem claro para nós, né, características de personalidade que nós precisamos estar eliminando na nossa vida. Mas a Bíblia também, ela descreve traços que nós precisamos cultivar na nossa vida. Convido a abrirem aí o texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio, contra tais coisas não há lei. Então aqui, irmãos, nós podemos observar, né, características, né, que nós precisamos cultivar. Quando a pessoa ela tem tal conhecimento exato, ajuda a pessoa que for sincera
a ela examinar a si mesmo e poder ver que traços de personalidade ela tem de esforçar para eliminar e quais traços de personalidade ela tem de se esforçar para cultivar. E a Bíblia, ela mostra como que nós podemos fazer essa transformação. Antes de mais nada, é preciso nós reformarmos a nossa mente, alimentando a nossa mente com a palavra de Deus. Tal conhecimento ajuda a mudar a própria força que ativa a nossa mente, o espírito que motiva os nossos pensamentos e ações. Nós também devemos pedir a Jeová ajuda em oração. Pela oração, nos dirigimos a Jeová, expressamos louvores e agradecimentos, e podemos também pedir sua ajuda. Se nós pedimos a ajuda a Jeová para vencer traços de personalidades indesejáveis, como um mau gênio, uma obstinação, uma impaciência ou orgulho, o Espírito de Deus apoiará quaisquer empenhos sinceros que nós fizermos em harmonia com as nossas orações. Além disso, o próprio Jeová também nos dá ajuda na forma do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ele usou para realizar os milagres no passado. De fato, essas qualidades que nós vimos aqui no livro de Gálatas são chamadas de fruto do Espírito. E como que se pode obter a ajuda do Espírito Santo? Visto que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, quando nós a lemos ou então falamos a outros sobre ela, nós estamos expondo a nossa mente e o nosso coração ao persuasivo poder desse Espírito. Nós também podemos, irmãos, pedir ajuda aos anciãos na congregação cristã, para estar nos ajudando realmente a estar mudando as nossas qualidades. Nós encontramos, assim, não uma longa lista de regras, mas sim de conselhos e de princípios que nos ajudam a saber que mudanças que são necessárias fazermos na nossa vida. Os que estão se chegando agora à verdade têm aspectos a estarem aprimorando, e os que já estão na verdade por muitos anos, também há campos que merecem atenção. O primeiro ponto que nós iremos considerar, irmãos, é abandonar práticas que abusam do corpo e da mente. A aplicação do princípio bíblico ajuda a pessoa a abandonar práticas que abusam do corpo e da mente, melhorando assim a sua vida. E o primeiro ponto que vamos analisar aqui é sobre o alcoolismo e a embriaguez. Embora a Bíblia ela não proíba tomar bebidas alcoólicas com moderação, ela condena a bebedeira. Convido a abrir suas Bíblias no texto de Gálatas, capítulo 5, e o versículo é o 21. Gálatas, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas, do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, conforme nós podemos ver nesse texto, a Bíblia, ela condena, né, a bebedeira. Embora a bebedeira ela possa ser considerada um jogo para alguns, é um jogo muito perigoso. O excesso do álcool, ele diminui a quantidade de oxigênio que chega ao cérebro, podendo interromper, assim, funções orgânicas vitais. Os sintomas incluem um vômito, a inconsciência e respiração lenta e irregular. Em alguns casos, resulta até em morte. Cerca de um mês depois de concluir o ensino médio, uma jovem de 17 anos foi a uma festa do tipo beba quanto puder. Ela consumiu 17 drinks seguidos antes de desmaiar. A irmã mais velha dessa jovem chegou e levou essa jovem para casa. E na manhã seguinte, a mãe dessa jovem encontrou essa jovem morta. Beber demais raramente causa a morte imediata, mas ainda assim é uma ameaça à saúde. O álcool ele pode prejudicar qualquer órgão em seu corpo, diz um especialista em saúde mental. Os alvos principais são o sistema cardíaco, o fígado e o coração. Um artigo na revista Discovery, ele diz: uma nova pesquisa sugere que os alcoólatras jovens estão brincando com o perigo. Visto que o cérebro ele continua a se desenvolver até depois de 20 anos, jovens que bebem demais podem perder quantidades significativas da sua capacidade mental. Há outros perigos associados com excesso de bebida alcoólica. Se você se embriagar, talvez fique vulneráveis a maus tratos, pode ser vítima de um ataque físico.
E, ao mesmo tempo, você pode se comportar de uma maneira descontrolada. Pode fazer coisas que nunca lhe passaria para a cabeça se você estivesse sóbrio. Por isso, a Bíblia adverte que se beber demais, os olhos verão coisas estranhas e o coração falará coisas perversas. Aprender o conceito da Bíblia sobre o alcoolismo e embriaguez ajudou muitos também a largar esse vício. Um exemplo que irei citar aqui é de um irmão que hoje ele serve como servo ministerial. E por muitos anos ali, a vida desse irmão era muito dissoluta. Antes de estudar a Bíblia, ele gastava em bebida a maior parte do dinheiro que ele ganhava ali como relojoeiro, e ele ainda tinha uma vida imoral. E o que o ajudou a mudar ali o seu estilo de vida? Ele ficou muito impressionado com as palavras de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Ele entendeu que ele tinha de mudar de vida para ele ter o favor de Deus. Mas, para tanto, ele começou a tomar cuidado com as companhias. Quando os amigos ali telefonavam para ele, convidando para beber, ele recusava o convite deles e dava um testemunho ali para eles. Não demorou muito e esses amigos pararam ali de importuná-lo. Será que valeu a pena todo o esforço desse irmão? Ele disse: estou muito feliz por ter mudado de vida. Minha saúde está bem melhor, embora eu já tenha mais de 60 anos. Mas meus anteriores amigos ou morreram ou têm uma saúde precária. Agora tenho verdadeiros amigos, não só pessoas que querem a companhia de alguém que esteja disposto a pagar o próximo drink. O mais importante de tudo é que tenho uma boa relação com Deus. Agora sou pioneiro regular e dirijo um estudo bíblico para um homem que bebe muito, de modo que posso usar minha experiência para ajudá-lo. Então, com certeza, né, irmãos, uma experiência bem interessante. Então, essa transformação, irmãos, ela é acompanhada, né, no caso da bebida, de ter uma saúde, né, da pessoa, uma saúde melhor, e também de uma vida familiar mais feliz. Outra prática que também devemos evitar é fumar e tomar drogas. O fumo, ele exerce um efeito nocivo sobre o corpo e a mente, e por isso ele não está em harmonia com os princípios bíblicos. Se um cigarro, ele realmente recompensa o fumante com maior estado de alerta ou maior estado de competência, ou se ele cria a ilusão de fazer isso, não existe dúvida de que tal recompensa cobra também um terrível preço. Além do risco eventual de contrair câncer e de doenças do coração, consideremos aqui o resultado imediato. Em cada 7 a 10 segundos de cada tragada, o fumante ele sente o estímulo da droga, a nicotina. E essa nicotina ela é auto-administrada. É isso que a torna uma substância poderosamente viciadora. Mesmo 1 ou 2 cigarros uma única vez por prazer é perigosamente sedutor. Um estudo feito pelo governo britânico indicava que quando os jovens fumavam somente 1 ou 2 cigarros, eles tinham apenas 15% de probabilidade de continuarem não fumantes. O fumo, ele não só ataca a carne do fumante, fazendo correr risco de contrair câncer, efisema pulmonar e doenças cardiovasculares, mas ataca também a sua força de vontade. Assim, por meio da sua sutil poluição, este hábito virtualmente escraviza a personalidade ou disposição mental do fumante. Os princípios bíblicos mostram que o cristão ele tem de evitar todo e qualquer uso errôneo de drogas. Convido a abrirem a sua Bíblia no texto de 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo é 1. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conforme nós podemos ver nesse texto, santo significa que é brilhante, limpo, imaculado e corrupto. O próprio Jeová Deus, ele mantém-se puro e livre da corrupção, nunca se rebaixando a agir de maneira não santa. Jeová Deus espera corretamente que continuemos a aperfeiçoar a santidade ao ponto que é possível a nós humanos.
espera também que o amemos de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e de toda a força. Mas como poderia alguém fazer isso se ele se entregasse a práticas que habitam o corpo, que prejudicam a saúde e que abreviam a vida? O desejo de viver, também em harmonia com esses princípios, ajudou muitos a abandonar a toxicomania. E essa mudança também os beneficiou. Um outro exemplo que temos aqui é de um rapaz que ele foi preso por tráfico e por uso de drogas. Mesmo depois de ele ter sido enviado ali à cadeia, ele continuou com o vício ali. Mas ele ali na cadeia, ele notou que os detentos com sentenças longas por tráfico de drogas e por outras razões, tinham boa aparência, atitude positiva e eram prisioneiros modelos. Quando ele descobriu que eles estavam estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, ali mesmo na cadeia, ele aceitou um convite para ir ali às reuniões ali mesmo na cadeia. Depois, ele começou a estudar a Bíblia também na cadeia com eles. Esse rapaz, ele fez grandes mudanças na vida e em pouco tempo ele foi libertado. Logo, ali fora da cadeia, ele entrou em contato com as testemunhas de Jeová para continuar o estudo. Hoje, ele serve como ancião na congregação cristã e 17 membros da sua família se tornaram testemunhas de Jeová. Ele comentou: é um grande privilégio conhecer a Jeová e ter me livrado de todos aqueles vícios. Muitos dos meus ex-amigos já morreram vítimas das drogas. As drogas me haviam afetado o cérebro, tornando difícil reter informações. Mas o método de estudo das testemunhas de Jeová me ajudou a aguçar bastante a mente. Os médicos ficaram surpresos, porque achavam que eu nunca conseguiria me recuperar. É incrível o que a verdade da Bíblia fez por mim e pela minha família. Antes sem amor, mas agora muito unida. Então, assim também, irmãos, nós podemos ver, mais um exemplo de como que a mudança, da Bíblia ajudou realmente os irmãos. E, com certeza, essa mudança beneficiou esse irmão e, com certeza, vários de outros irmãos que fizeram essas mudanças. Outra prática que nós também devemos evitar e que a Bíblia condena especificamente é a fornicação e a impureza. Convido a abrirem as suas Bíblias no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o 18. Primeira Coríntios, capítulo 6, primeiramente o versículo 9, que diz assim: ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo. Agora o versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem possa cometer é fora de seu corpo, mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Então, irmãos, conforme nós podemos ver nesse texto, a Bíblia, ela condena especificamente a fornicação e a impureza. A verdade bíblica, ela ajudou a muitos a limpar a sua vida e evitar, assim, muitos problemas dolorosos. Em Suriname, um país da África, uma jovem, ali, testemunha de Jeová, ali na escola, teve ali um convite ali de um dos colegas para ter relações sexuais. Essa jovem, ela se negou a isso, explicando para esse jovem que a Bíblia condena o sexo fora do casamento. Mesmo assim, esse jovem, ele continuou ali insistindo, e as outras jovens ali da escola, quando que souberam que essa irmã nossa recusou o convite, tentaram fazer essa irmã mudar de ideia, falando que todas as outras jovens ali na escola queriam dormir com este rapaz. Mesmo assim, essa irmã, ela manteve-se ali firme e não cometeu ali fornicação. Algumas semanas depois, diagnosticou-se que esse rapaz, ele era HIV positivo, e esse rapaz, ele ficou muito doente. Com certeza, irmãos, a nossa irmã ficou feliz de ter obedecido ali a ordem, de ter abster-se da fornicação. A transformação também, ela inclui não apenas evitar a fornicação, mas também qualquer impureza com os do sexo oposto. Outro campo em que precisa de transformação,
diz respeito a superar a influência sutil do modo de pensar e das atitudes do mundo. E as mudanças que a verdade bíblica pode nos ajudar a fazer, aqui no esboço vem trazendo 3. A primeira é superar o preconceito ou orgulho de ordem racial ou relacionado com a nacionalidade. O preconceito, irmãos, ele viola um princípio fundamental ensinado por Jesus. Todas as coisas que quereis que os homens os façam, vós tendes de fazer do mesmo modo a eles. Quem gostaria de ser marginalizado só por causa do lugar onde nasceu, da cor da pele ou da formação cultural? O preconceito, ele viola também os padrões de Deus quanto à imparcialidade. A Bíblia, ela ensina que Jeová, ele fez de um só homem todas as nações dos homens para morarem sobre a superfície da terra. Consequentemente, todos os homens são irmãos. Quase todos nós temos conceitos pré-concebidos, mas estes não precisam necessariamente se transformar em preconceitos. Pré-julgamentos transformam-se em preconceitos apenas se não forem reversíveis quando expostos a algum conhecimento novo, diz o livro A Natureza do Preconceito. O preconceito quase sempre pode ser vencido quando as pessoas se conhecem umas às outras. Entretanto, observa a mesma fonte. Apenas o tipo de comentário que induz as pessoas a fazerem coisas juntas é que provavelmente resultará em mudanças de atitude. Outra prática que nós também devemos resistir é a pressão de ser imodestos ou impróprio no modo de nos vestir e de arrumar. Nós temos de usar traje decoroso, com modéstia e sobriedade, especialmente quando nós estamos empenhados em atividades espiritual. A questão não é se certo estilo está muito na moda, mas se é apropriado para alguém que professa ser ministro de Deus. Roupa muito informal ou muito apertada pode detrair da nossa mensagem. Naturalmente, os costumes locais podem variar de acordo com o clima, com as necessidades ocupacionais e assim por diante, de modo que a congregação cristã ela não estabelece regra inflexível para abranger a fraternidade global. Entretanto, quando a maneira de ser publicador do reino, arrumar, em geral, perturba a congregação, ou então detrai a lei do ministério, cabe dar-lhe conselho bondoso. A terceira prática que nós também devemos evitar, né, irmãos, é colocar as coisas materiais e os interesses pessoais, né, à frente do reino. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 6 até o 8. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 8, que diz assim: De fato, há grande ganho na devoção a Deus, junto com o contentamento, pois não trouxemos nada ao mundo, nem podemos levar nada embora. Assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. Hoje, irmãos, no nosso tempo, a inflação, as quedas nos mercados de ações, as falências de bancos e assim por diante, tem arruinado muitos dos que depositaram a sua confiança exclusivamente em riquezas materiais. No entanto, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a fixar os olhos não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas, porque as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. Um exemplo que vem citando aqui é de um rapaz que ele era dono de uma firma de decoração de interiores. Apenas poucos meses depois desse rapaz ele ter começado a estudar a Bíblia, ele viu-se confrontado ali com uma oferta tentadora, o serviço de reforma no valor de R$30 mil. Todavia, essa reforma envolvia desconsiderar os códigos e os regulamentos de construção para se fazer um prédio irregular. Visto que ele aprendeu ali que os cristãos têm de acatar a lei, ele deu-se conta que aceitar essa empreitada poderia significar perder o favor de Deus. Depois de ele avaliar bem o assunto, ele rejeitou o serviço. E qual que foi o resultado? Este ato de fé mostrou ser um ponto decisivo no seu progresso espiritual. Dentro de um ano, ele progrediu ao ponto de se dedicar e ser batizado. Ele vendeu o seu negócio
e obteve um emprego que concedia muito mais tempo para atividades espirituais. Hoje, ele serve a Jeová com alegria e com zelo. Fazer essas mudanças que nós vimos nessa palestra requer esforço constante, porque nós estamos continuamente sujeitos a influências do mundo. Será que a verdade transformou a sua vida nesses campos? Todos nós precisamos continuar a nos esforçar nisso. A contínua transformação de nossa vida glorifica cada vez mais a Jeová, à medida que nós refletimos suas qualidades de forma mais plena. Nós desfrutaremos de benefícios reais hoje, em sentido físico, como nós vimos, acompanhado de uma saúde melhor, de uma família melhor, também de benefícios em sentido espiritual, né, comprovando que, embora não sejam necessários esforços da nossa parte, os resultados que nós vamos ter são resultados realmente satisfatórios. Os benefícios que nós temos hoje, os benefícios atuais, são apenas uma pequena amostra dos benefícios por vir para todos os que continuam a usar a vontade de Deus, a vontade bíblica, para transformar a sua vida em harmonia com a vontade de Deus.